Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula vai ser sobre as penalidades que são aplicadas aos profissionais da enfermagem que infringirem o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é a Resolução COFEN número 311 de 2007. Então, vamos conhecer aqui quais são essas penalidades aplicadas. Então, primeiro, pessoal, antes de conhecer os artigos que sofrem algum tipo de penalização, eu quero mostrar para vocês aqui quais são essas formas de penalizações que existem no nosso Código de Ética de Profissionais de Enfermagem. Temos aqui a advertência verbal, que consiste na admoestação do infrator de forma reservada. A admoestação significa repreender benevolentemente, com brandura, advertir, aconselhar, observar. Esse é o significado de admoestação. Então, consiste na admoestação do infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. Então, na advertência verbal, tem que haver duas testemunhas. Se cair lá na prova, você já vai saber. Depois, existe a multa. A multa é a obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator. Então, a multa é de 1 a 10 vezes ao valor que se paga aos Corems que o profissional ele é inscrito. Então, é de 1 a 10 vezes esse valor. Terceiro, existe a censura, que consiste em repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, o ato que o infrator ele cometeu vai aparecer em publicações oficiais, em jornais, e ele vai sofrer essa censura. O nome dele vai aparecer e muita gente vai ficar sabendo. O quarto, nós temos a suspensão, que é a proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 dias. Então, é até 29 dias. E será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. A suspensão, além dela proibir o exercício profissional em até 29 dias, também faz com que seja divulgado nas publicações oficiais do COFEN, do Corems e jornais de grande divulgação. Ele também, ao mesmo tempo que sofre uma suspensão, ele também sofre a censura. E essas 4 formas de penalizações, advertência verbal, multa, censura e suspensão, são de alçadas do Corem. O que significa isso? Que é de responsabilidade do Corem aplicá-las, dos Corems de cada região. Então, o Conselho Regional de Enfermagem que tem em cada estado, em cada região, vai ser responsável por aplicar essas penas. E a cassação é a 5ª e última forma de penalização, que é a perda definitiva do exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e jornais de grande circulação. A cassação ela é de alçada exclusiva do COFEN, então só o COFEN que pode emitir, que pode cassar o exercício da profissão de enfermagem, ok? Então, pessoal, essas daqui são as formas de penalizações que existem e agora nós vamos conhecer quais artigos que sofrem essas penalizações caso sejam infringidos. Então, vamos ver um por um. Bom, pessoal, aqui nessa tabela que eu fiz, eu separei cada uma dos artigos que sofrem alguma penalidade caso seja violado. Então, eu separei um por um e coloquei ao lado a penalidade que cabe a este artigo. Eu fiz isso porque dessa forma facilita o meu estudo e vai facilitar o de vocês também.
Caso vocês queiram o material, é só vocês estarem se inscrevendo no meu canal, curtindo e deixando o e-mail de vocês aqui nos comentários aqui abaixo. Então é isso aí, pessoal. Então eu fiz para que facilitasse o nosso estudo e eu acredito que deu uma enxugada, deu uma resumida bem legal e vai ficar bem mais fácil na nossa memorização para no dia da prova nós podermos lembrar quais os artigos e quais as penalidades que cabem em cada situação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é mostrar a visão geral desse quadro, dessa tabela que eu fiz. Para isso eu vou descer aqui a barra de rolagem, ó, e vou mostrar para vocês. Eu não acho muito grande, são apenas 4 páginas e dá pra gente estar estudando, claro, com antecedência, né, um tempo antes até mesmo de sair o edital, mas dá pra gente estar aprendendo sim. E aqui, pessoal, eu marquei de amarelo 7 artigos, o 9º, o 12º, o 26º, o 28º, o 29º, o 78º, o 79º e foram esses, os 7 artigos. Eu marquei aqui de amarelo com marca-texto do computador, claro, porque nesses 7 artigos tem a penalidade de cassação, que cabe exclusivamente ao COFEM. Então, pessoal, é bem importante vocês estarem sabendo disso, que a cassação ela é aplicada pelo COFEM, está escrito no nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O restante das penalidades são aplicadas pelos CORENs de cada região. Então, tem 7 artigos e nós vamos estar conhecendo cada um deles. Começando aqui pelo primeiro artigo, que começa com a penalidade, que na verdade é o artigo 5º. Eu quero que vocês reparem aqui no artigo 5º, 6º e 7º, que estes 3, eles têm respectivamente advertência verbal e multa como penalidade caso não sejam cumpridos. Então, aqui no primeiro, artigo 5º, diz que exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, o enfermeiro, o profissional de enfermagem, ele tem que seguir esses princípios aqui. Se ele não seguir, infringir algum desses daqui, não for justo, não tiver compromisso, não tratar com equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, ele poderá sofrer a penalidade de advertência verbal e multa. Tá bom? Tanto um quanto o outro. Não quer dizer que vai ser advertência verbal e multa, respectivamente, não. Pode ser só a advertência verbal, ou pode ser só a multa, ou também pode ser os dois, tá bom? Eu só quero que vocês saibam que neste artigo 5º aqui cabe tanto a advertência verbal quanto a multa, assim como em todos os outros artigos, tá bom? Então vamos lá. O 6º diz que fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Então, o profissional que infringir, que não for prudente, que não tiver respeito, que não for solidário e tal, tudo isso daqui cabe a penalidade ou de advertência verbal ou multa ou os dois. Deve-se também comunicar ao COREN e a órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício. Caso o enfermeiro seja omisso, ele não comunique aos CORENs das regiões, da sua respectiva região, né, onde ele é inscrito, ele vai sofrer uma penalidade de advertência verbal e multa. Então, se cair lá na sua prova que o enfermeiro, o profissional de enfermagem que não comunicar aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício
profissão, a penalidade aplicada é suspensão, ou é cassação, ou é censura, está errado. Cabe a advertência verbal e a multa. Então tem que ficar ligado para que não haja essa confusão. Então vamos conhecer agora o artigo 8º, que também sofre penalidade caso não seja cumprido, que é promover e ser conivente com a injúria. E aqui ao lado eu coloquei o significado da palavra injúria, que é injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito. Também a calúnia, que é uma afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém, é uma mentira. A difamação, que é a imputação ofensiva de fatos que atentam contra a honra e a reputação de alguém, com a intenção de torná-lo passível de descrédito na opinião pública. Então, promover e ser conivente com esse tipo de atitude de injúria, de calúnia, de difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde, de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições, vai ser aplicada uma penalidade de multa ou censura ou uma suspensão. A suspensão é de até 29 dias, então pode ser aplicada ou às 3 ou isoladamente. A multa, a censura e a suspensão. Eu acho que esse artigo 8º, na minha opinião, se ele cair numa questão de prova, ele pode ser facilmente confundido com a penalidade aplicada para cassação. Por quê? Porque nós vemos aqui que promover e ser conveniente com injúria, com calúnia, com difamação de membro da equipe, eu considero algo grave, eu considero algo assim bem assim pesado. Então eu acho que numa questão de prova, a gente, se não souber, pode facilmente confundir e colocar que cassação, que a penalidade aplicada para esse tipo de caso é a cassação. Então, nós já sabemos que não é, que é multa, ou é censura, ou é suspensão, ou os 3. Agora aqui, nós vamos conhecer o artigo 9º, que tem a penalidade cassação. São 7, então esse é o primeiro dos 7 que nós vamos ver que tem a cassação. Aqui no artigo 9º diz que praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal, que tem a significação de ser uma infração considerada de menor gravidade que o crime. Crime nós sabemos, né, que é aquilo que é mais grave, que em termos jurídicos quer dizer infrações penais que culmina pena de reclusão ou detenção, que é mais grave do que as contravenções em si. E a contravenção é isso, ela é considerada de menor gravidade que o crime, porém é um crime também. Então, praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais, vai ser aplicado a multa ou a suspensão ou a cassação ou os 3. Então, aqui entra a cassação, tá? Praticar crime, contravenção penal, enfim, ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. E o artigo 12º também entra a cassação. Aliás, ele entra os 5, advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. Ou pode ser cada um deles, né, isoladamente, ou pode ser os 5 de uma vez só. Então, o que diz o 12º? Que o profissional de enfermagem ele deve assegurar a pessoa, a família, a coletividade, a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. E para quem não sabe, aqui ao lado eu coloquei o significado de cada uma dessas palavras que caem muito em concurso público. Imperícia é quando o profissional ele não tem o conhecimento técnico científico, ele não tem a capacidade, ele é inabilitado para fazer determinada função.
ok? Então, imperícia é isso, é não ter o conhecimento técnico científico, ser inábil. Negligência é a falta de inobservância dos deveres e obrigações. É saber fazer o que é certo, porém fazer o que é errado, errar. Negligente é ser também omisso, não fazer o que deveria ser feito. E imprudência é quando a pessoa ela age precipitadamente, ela não se atém aos cuidados que deveria ter. Então, para quem comete esses atos de imperícia, negligência ou imprudência, cabe as penalidades de advertência verbal, multa, censura, suspensão ou ainda a cassação do exercício da profissão. Então, esses dois casinhos a gente tem que guardar no peito, porque ele pode sim cair em questões de prova pela sua importância. Artigo 13º fala que avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. Então, o profissional ele não deve pôr em risco a vida de ninguém, nem a sua própria, claro. Ele tem que se autoavaliar, ele tem que avaliar se ele realmente tem competência, se ele tem capacidade para estar executando determinada atividade, determinada função naquele setor para aquele paciente. Então, essa autoavaliação é um dever, é algo que o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, qualquer profissional, eu acredito, tem que estar fazendo. Tem que ver, poxa, eu não sei passar uma sonda vesical de demora, eu não sei fazer determinado curativo, eu vou fazer assim mesmo, eu vou colocar em risco a vida de outra pessoa. Então, a pessoa ela tem que fazer essa autoanálise. Se não fizer, ela vai receber uma advertência verbal, pode pagar uma multa e sofrer censura. Artigo 14º diz que o profissional ele deve aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Se este profissional ele não quiser aprimorar esses conhecimentos técnicos, está tendo um curso gratuito no hospital e o enfermeiro ele podia até mesmo participar, mas ele se nega, ele não quer participar, ele não está nem aí, para ele tanto faz como tanto fez, ele aprendeu dessa forma, vai morrer assim. Então, esse profissional, ele vai receber uma advertência verbal. Um responsável, o chefe dele, vai chegar até ele e vai comunicar, vai falar que ele está agindo contra o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e que ele tem sim, para o bem maior das pessoas, para o seu próprio bem e segurança, quando ele for fazer um procedimento, alguma coisa que ponha em risco a vida de um paciente, de uma pessoa, então ele tem que ter essa consciência e ele vai ser alertado verbalmente. Então, aqui só cabe a advertência verbal. O 15º diz que prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, então vai ser dado a penalidade de multa, censura e suspensão. Ai, pessoal, me desculpem, mas eu estou muito gripada, estou com o nariz aqui entupido, por isso que eu estou falando até bem mal mesmo, mas eu peço desculpa para vocês, mas eu quero continuar esse vídeo porque eu preciso tanto para mim estudar como também para passar o vídeo para vocês. Então peço a compreensão de vocês, ok? E aí o 15º diz que prestar assistência de enfermagem sem discriminações de qualquer natureza.
não pode ter preconceito, tem que tratar o rico, o pobre, o branco, o negro, enfim, o homossexual, quem quer que seja, da mesma forma. Aí entra um dos princípios do SUS, que é a igualdade, que é tratar as pessoas de forma igual, sem discriminações ou preconceitos. A penalidade imposta para quem infringir, quem for preconceituoso com qualquer pessoa que seja, vai receber uma multa ou a censura ou uma suspensão de até 29 dias, ok? No artigo 16º, diz que deve-se garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em casos de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Em casos de greve, o hospital, o setor, ele não pode ficar abandonado, não pode ficar sem enfermeiros, porque o profissional ele tem que garantir a continuidade dessa assistência. O paciente não pode ser abandonado, nem mesmo por motivos de greve ou de movimentos reivindicatórios, ok? Porque senão vai ser aplicado a ele uma advertência verbal ou uma multa ou censura ou até mesmo a suspensão das atividades profissionais, ok? Então, a continuidade da assistência deve ser cumprida. Agora, aqui, o 17º diz que prestar informações à pessoa, à família, à coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios, intercorrências acerca da assistência de enfermagem, também é um dever do profissional, e ele, se não fizer, vai receber uma advertência verbal. Só uma advertência verbal mesmo. No 18º diz que tem que se respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. O profissional, ele não pode tomar nenhuma decisão, entendeu, contra a vontade do paciente. Ele tem que sempre respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam que o direito da pessoa, do paciente que ele está cuidando, vai ser respeitado. Ele não pode tomar decisão sobre a saúde do paciente, sobre tratamento, sobre conforto ou bem-estar. Ele não pode interferir de forma assim direta na vida do paciente, tá bom? Porque senão é uma advertência verbal. Também deve-se respeitar o pudor, no 19º, diz que deve-se respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte, porque senão ele vai ser advertido com uma advertência verbal ou uma multa, ou os dois. Então, se tiver um biombo lá, quem não sabe o que é um biombo, é aquele tipo uma parede assim de pano que é possível levar para um lado ou para o outro e tampar a intimidade do paciente para que seja preservada. Eu não posso chegar simplesmente e levantar o lençol do paciente e fazer um curativo nas partes íntimas dele, mostrando para todo mundo e sem respeitar, sem garantir o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano, porque da mesma forma como eu não gostaria de ser tratado daquela forma, como um animal, eu também não posso tratar ninguém dessa forma. 20º diz que colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca do seu estado de saúde e tratamento. Bom, então aqui é quando os profissionais de enfermagem eles têm que haver uma comunicação com a equipe, tem que haver essa colaboração com respeito às informações do paciente. Se o paciente ele é um HIV, ele possui o vírus do HIV ou do hepatite C, enfim,
para que não ponha em risco a saúde nem mesmo do profissional e também nem de outros pacientes que estejam ali internados, tá bom? E aí cabe a advertência verbal para isso. O 21º diz que proteger a pessoa, a família, a coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Pessoal, esse artigo 21º aqui, nós temos que ficar bem atentos a ele, porque a banca examinadora, ela pode tentar causar uma confusão na sua cabeça. Olha só o que ele diz. Os profissionais de enfermagem, eles devem proteger a pessoa, a família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Então, por parte de qualquer membro da equipe de saúde, o profissional deve proteger a pessoa, a família, a coletividade contra esses danos de imperícia, negligência ou imprudência. E se esse profissional ele não proteger, ele não avisar, ele não comunicar quanto aos riscos, então vai ser dado a ele uma advertência verbal somente. Mas olha só como ele é parecido com aquele artigo 12º que cabe a cassação. Diz que assegurar a pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, se não for feito isso, vai caber essas 5 penalidades, todas as penalidades que são aplicadas no Código de Ética. Então, eu tenho que ficar atento para na hora lá você não simplesmente ler imperícia, negligência, imprudência e marcar que é cassação. Não, tem que ler a questão toda. E se falar que é para proteger a pessoa, a família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe, a penalidade vai ser só uma advertência verbal, tá bom? Ficar ligado, ficar atento para no dia lá da prova não confundir. 22º diz que disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. Então, se o enfermeiro, o profissional, ele pleitear esse tipo de vantagem pessoal, de dinheiro, barganha, enfim, em casos de emergência, epidemia e catástrofes, ele vai ser advertido verbalmente. Só isso, só advertência verbal. 23º diz que encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão nos termos da lei. Então, se o profissional não fizer, não encaminhar essas pessoas aos serviços de defesa do cidadão nos termos da lei, ele vai ser advertido verbalmente, porque ele poderia ter feito, encaminhar uma pessoa a outros serviços de defesa do cidadão, como a Lei Maria da Penha, da Delegacia da Mulher, para o serviço social, para alguma delegacia da mulher, para fazer alguma perícia, algum corpo de delito. 24º diz que respeitar no exercício da profissão as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida. Se não for feito, vai ser advertido verbalmente ou também vai receber uma multa, ou os dois. Deve-se também registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Se não for registrado, o profissional ele pode receber uma multa, uma censura ou uma suspensão. Joinha? Então, pessoal, terminei aqui essa primeira folha. São 4.
até agora, né? São 4. Eu acho que ela não vai aumentar. Se aumentar, só vai aumentar um pouquinho, porque pode ser uma informação ou outra que eu acrescente, tá? Mas eu acredito que não vai aumentar. Então, pessoal, foi esse o primeiro vídeo. Eu agradeço a vocês que assistiram. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aí, se inscreva no meu canal, porque eu vou estar fazendo mais vídeos e é legal a gente estar estudando junto. Então, muito obrigada e até a próxima videoaula. Ok? Tchau!